Então é Natal, a festa pagã. Hã? Festa pagã? Como assim, pastor João França? Festa pagã? Talvez você nunca tenha ouvido falar sobre a origem pagã do Natal. Talvez você nunca tenha sequer questionado por que a igreja comemora o Natal. Talvez você se pergunte, é muito bom, por que alguém vai ser contra o Natal? São questões que a gente precisa sempre pensar e ponderar sobre isso. Lembra que a tradição reformada ela tem uma doutrina muito peculiar a ela chamada sola scriptura. E ela envolve o sola e o tota escritura, ou seja, não apenas a escritura, mas a totalidade da escritura, como fundamento, como base, como alicerce daquilo que nós cremos e sustentamos ser a base e fundamento da Igreja de Deus. Que toda doutrina e toda prática deve derivar das Escrituras. E quando você questiona determinadas práticas, você de fato vê a infundada razão para a existência delas. Durante 11 meses, nós vivemos separados de Roma, do romanismo. Mas no mês de dezembro, nós nos associamos a Roma através de uma festa chamada a Festa da Natividade, que você conhece como Natal, claro. E eu sei que você vai dizer para mim, olha, há igrejas evangélicas, protestantes, que celebram o Natal. Eu sei que tem. Eu sei que existe dentro do espectro reformado algumas igrejas de ordem continental que celebram o Natal. Mas me causa estranheza igrejas presbiterianas tendo cantatas de Natal, celebração de Natal, porque as igrejas presbiterianas, historicamente, não têm isso. Do ponto de vista de que nós, presbiterianos, subscrevemos os padrões de Westminster, publicado, produzido pelos nossos pais peregrinos, os puritanos, e eles não aceitavam o calendário litúrgico e não tinham essas práticas. Bem, é basicamente isso que nós temos. Mas o ponto não é o que a história diz, mas é o que a Bíblia diz. Porque se eu tenho uma doutrina que me diz que eu devo fazer aquilo que a Escritura ordena, e aí a gente tem um critério, né, que a gente usa, né, de hermenêutica para isso, que é o critério do mandamento claro, o critério do exemplo bíblico histórico e o critério da inferência lógica, ou a consequência lógica, ou deduzido lógico e claramente da Escritura. Bem, esse é o princípio que nós seguimos e esse é o princípio que nós vamos caminhar durante a nossa aula de hoje. Eu sei, você não esperava por uma aula sobre essa, então você não é obrigado a ficar nesta aula e assistir essa aula. Pode sair, não tem nenhuma dificuldade com isso. Se você gosta do conteúdo, fica na aula para você aprender mais sobre a palavra de Deus e sobre essa prática. Se você desejar ajudar o nosso ministério, embaixo terá a informação de como você pode fazê-lo. E se você não gosta de alguém, mas gostaria que ele passasse raiva sobre o assunto, manda para ele, tá bom? Se você gostou, dá o like e tudo em ordem. Se você não gostou, dá o teu dislike e tudo em ordem. Não quer continuar inscrito no canal, explicando a fé reformada? Tranquilo, não tem problema. Deus abençoe você. Mas você que fica, vamos aprender um pouco de história. Muito bem, o Natal, a história não contada, uma investigação sobre as origens pagãs da maior festa, diga-se passagem, a festa mais bonita que há no cristianismo. Eu acho o Natal bonito, mas ele é pagão, ok? Meu nome é João França, seja bem-vindo à nossa aula de hoje. Muito bem, vamos começar com a tradição que amamos, é uma tradição que todos nós amamos. Todos nós apreciamos as decorações do feriado, os presentes, as comidas de Natal. É inegável que a época tem um certo charme, um clima especial, que chegou a ser personalizado no assim chamado espírito natalino. Uma certa feita em nossa igreja, né, nós não celebramos Natal, mas uma certa feita em nossa igreja, no grupo da igreja, alguém foi lá no WhatsApp e colocou assim, boas festas e que o espírito natalino cuide de vocês. É difícil, né? Mas aconteceu. Então, essa ideia de espírito natalino se tornou uma coisa muito comum, né, dentro da igreja como um todo.
Mas a pergunta que as pessoas precisam fazer é: de onde vêm realmente estas tradições tão enraizadas em nossas vidas? A gente tem que perguntar: de onde veio isso? Porque assim, quando você começa, você entra numa igreja, aí você chega na igreja, aí a igreja canta apenas os salmos. A primeira coisa que você faz assim: de onde veio isso? Ou não é? Mas eu na igreja tem uma árvore de Natal lá enorme. Ah, que lindo, que belo, que maravilhoso. Mas você não pergunta: de onde veio? Pergunta? Não, não pergunta. Mas como um bom presbiteriano que você é, lembra o canal Explicando a Fé Reformada, ela subscreve os padrões de Westminster e as aulas são à luz do presbiterianismo histórico e confessional. Então, como presbiteriano, cara, por que faz isso? Esse é o papel do protestante. Esse é o papel do crente. Esse é o papel do evangélico comprometido com as escrituras. Lembra-me uma certa feita, eu era pentecostal, e uma certa feita, a pessoa que me alertou para o Natal, e deixei isso bem claro, não foi uma coisa que eu descobri enquanto presbiteriano. Isso é bem antes. Tinha um programa na cidade onde eu nasci, chamado A Palavra da Cruz, de uma igreja chamada Igreja Palavra da Cruz, o pastor Lorival Fernandes. E o pastor Lorival Fernandes, ele, pentecostal, ele tinha a mania de colocar, durante o programa dele era diário, de segunda a sexta. Então, o sermão dele durava entre média 30 minutos, 40 minutos, o sermão dele. E em cada programa que ele ia, ele colocava 5 minutos de cada pregação. Então, você ouvia 5 minutos da pregação, você ficava esperando terminar a pregação da semana que ele colocava. O programa era curto, porque era caro, mas era um programa muito edificante. Havia um dos programas que eu ouvia de rádio, que era muito bom, aqueles Palavra da Cruz, e havia o programa Luz do Mundo, esse da Igreja Presbiteriana Fundamentalista, né? E depois eu descobri que era da Igreja Presbiteriana Fundamentalista, e meu amigo, e meu professor de hermenêutica, o professor José Vasconcelos, um beijão ao pastor Vasconcelos, Deus abençoe, uma pessoa que tem um enorme. E aí, o que acontece? Eu já pentecostal, eu comecei a ouvir, e o Lorival fez uma série de sermões sobre o Natal, sendo contra o Natal, nadando contra a corrente do pentecostalismo da época. Foi ali que eu aprendi sobre as origens pagãs do Natal. Então não tem nada a ver diretamente por ter me tornado presbiteriano. Quando eu me tornei presbiteriano, eu descobri que nós, presbiterianos, também não celebrávamos o Natal. Fiquei feliz por isso. Então você tem que ver de onde vem isso, qual a origem, qual a base, qual o fundamento. A gente precisa perguntar sobre isso, gente. Tá claro aqui? Entenderam? Ok? Seguindo aqui, ó. Uma instituição divina ou humana? Essa é a pergunta que deve ser feita. No Novo Testamento, nenhuma festa comemorativa foi instituída, exceto a ceia do Senhor. Aliás, a Bíblia só tem um rito que você deve fazer no Novo Testamento, na estrutura neotestamentária, que é a celebração da morte e ressurreição de Cristo. É isso que você faz. No Novo Testamento não tem nenhum mandamento, celebrem o nascimento, aponta para o nascimento. Não, você não. É importante ter o nascimento em nossa mente, é importante, ele nasceu, ele veio ao mundo e tal. Nós precisamos ter essa compreensão da graça de Deus, de que Deus graciosamente manifestou paz para com os homens, enviando o seu Filho Jesus Cristo. Entretanto, não há um mandamento na Escritura para celebrar o nascimento, mas um mandamento da Escritura para celebrar a morte e a ressurreição. É muito claro isso. Não existe texto algum instituindo a comemoração do nascimento de Cristo como uma instituição para a igreja que celebrar. A igreja primitiva não comemorava a natividade. A Enciclopédia Católica Romana reconhece que o Natal não estava entre as festas mais antigas da igreja. Observando, inclusive, essa enciclopédia, que Irineu e Tertuliano, na sua lista litúrgica, não inclui a festa do Natal como celebração da igreja. Ele colocou outras festas, mas não a festa do Natal. E a gente precisa investigar. Por que então se colocou o dia 25 de dezembro como essa festa da natividade? A razão é básica e é simples. O nascimento do sol, mas não o nascimento do filho. Veja, a data de 25 de dezembro ela se tornou a data universalmente aceita como aniversário do nosso Senhor Jesus Cristo. O que poucos sabem, o que poucos conhecem,
é que essa data é uma data da festa pagã do Sol Invictus, o Sol inconquistável. Celebrações como a Saturnália romana, de 17 a 24 de dezembro, e também do Iule nórtico. O Iule nórtico é uma divindade nórdica chamada Iule, que marcava o início dos solstícios de inverno. A festa do solstício, consagrada ao Sol da Roma pagã, celebrava-se a 25 de dezembro. Nos primeiros tempos do cristianismo, o que fizeram? Substituíram-se as festas pagãs pelas comemorações desta nova religião, cristianismo. Aí você tem na grande enciclopédia Delta Larousse essa informação. Então, foi a estratégia usada para a absorção desta festa pagã pelos cristãos. Veja, incapaz de erradicar as comemorações pagãs nas áreas de domínio, a cristandade fez o que? Absorveu essas festas. E é no século IV, com o Papa Libério, em 352 a 366, que se institui oficialmente a festa da Natividade em 25 de dezembro, com o objetivo de substituir estas comemorações pagãs e preencher o que ele via como sendo uma lacuna inadmissível no calendário eclesiástico. Por quê? Porque para Libério, você tinha durante um ano as festas, uma missa para todos os santos que a igreja possuía. Só não havia uma missa para Cristo. Só não havia uma missa para o Redentor. Só não havia um culto específico a Cristo. E aí você tem a origem do nome. O nome em inglês, Christmas, vem de Christes Masses, missa de Cristo. É um termo que passou a ser usado desde 1038 para a missa decretada para esta festa. Então, a missa, né, é decretada para esta festa. Percebe o problema? Então, começa a ver as festas da Natividade e depois, né, quase 700, 800 anos depois, se estabelece uma missa para Cristo. E aí eu tenho o seguinte, o que é que eu vou ter? Eu vou ter do primeiro século até o terceiro século, as festas pagãs era a Saturnália, né, que os pagãos viviam em luxúria, né, viviam em prostituição, em sexo livre, para agradar suas divindades escandinavas, né, pagãs. E aí veio a festa ao Sol Invictus, mas é do ano 354 em diante, que se institui de maneira oficial o Natal pela Igreja Romana. Começa a ter o Natal. Depois esse Natal passa a ser a missa oficial para Cristo. Terrível, não? Terrível, muito terrível. Agora, aí você tem os elementos dessa festa, né? Você vai ter lá, a primeira investigação que a gente faz é a árvore de Natal. Ele é um ícone sagrado, mas para quem? Para o paganismo. A origem da árvore de Natal, a origem antiga dela, né? A origem antiga, o pinheiro, por permanecer verde, ele era símbolo da vida eterna no Egito e na China antigos. Então, a adoração a árvores era muito comum entre os pagãos europeus. A origem moderna, você vai ter o seguinte, a prática moderna vem da árvore do paraíso, que é uma árvore alemã. Ela era decorada com maçãs para representar o drama de Adão e Eva, e que foi sincretizada. Então, há um sincretismo na árvore de Natal, com as tradições da Iule Tree. A Iule Tree é a divindade nórdica que tinha uma árvore dele, né? A árvore da divindade, a Iule Tree. E a Iule Tree, ela se torna a famosa árvore de Natal. Então, a adoração às árvores sobreviveu após a conversão dos pagãos ao cristianismo. No costume observado na Alemanha de colocar uma Iule Tree na entrada ou dentro da sua casa nos dias santos
do meio do inverno. Enciclopédia Britânica faz essa menção. Daí você às vezes entra numa igreja evangélica, numa igreja protestante, e você vê lá dentro da igreja uma árvore de tanto tamanho que não tem tamanho. Você tem isso. Essas coisas. E é difícil, viu? Difícil a gente absorver essas ideias. Agora, a outra investigação nossa é a lenda do Papai Noel. Sim, lenda do Papai Noel. De santo católico ao ícone comercial. Vamos observar o fluxo da evolução desse personagem. Primeiro, você conhece ele com o nome de São Nicolau. Ele é tido como bispo católico do quarto século. Porém, a sua existência histórica não é atestada em nenhum documento da igreja. Não há nada sobre São Nicolau. Aí ele evolui para Sinterklaas, que é a lenda que sobrevive à reforma na Holanda. Lembra lá, acontece a reforma na Holanda, todas as festas pagãs são tiradas, mas o personagem de Sinterklaas fica lá, sobrevive, vivo. E é levada para a América. Chegando na América, você vai ouvir falar de Santa Claus, que é o nome americano de São Nicolau, ou de Sinterklaas, que é mesclado com as lendas nórdicas de um mago, de um mágico, que recompensava ou que punia as crianças levadas e obedientes. Essa é a figura que a gente tem, E a imagem moderna é que a aparência física de um velhinho, de barbas brancas, roupas vermelhas, foi criada por um cartunista da revista Harper's Illustrated Weekly, em 1863. Então você tem essa evolução, gente, do Papai Noel. Eu sei que os protestantes não creem que o Papai Noel existe. Eu sei disso. Mas por que comemorar uma festa onde o principal anfitrião dela na história é o Papai Noel e não Cristo? Por que vocês ainda insistem disso? Por que vocês ainda continuam nessa pisada? Seguindo aqui. Um substituto teologicamente perigoso, a crítica. A figura do Papai Noel ensina às crianças uma imagem distorcida de um ser transcendente. Por quê? Porque ele é quase onisciente e onipresente, mas está ausente o ano todo na vida da criança. Segundo, ela recompensa as boas obras e ameaça punir as más. Então é uma religião de obras, E não cumpre consistentemente suas promessas ou suas ameaças. Ele não consegue cumpri-las. E o saudoso John MacArthur ele dizia: se a minha noção de Deus se baseasse em Santa Claus, então eu estaria em dificuldades. É por isso que eu digo, por trás do nome Santa está Satã. Essa é a ideia do John MacArthur. Tá, e a famosa troca de presentes? Há igrejas que vão fazer a troca de presentes. E aí? É generosidade ou é uma obrigação pagã? Veja, a origem histórica. O costume de trocar presentes por ocasião do Natal encontra um paralelo lá na Roma Antiga, porque era costume a troca de presentes nas comemorações da Saturnália, onde se originou o Natal. Lembra lá, a Saturnália, as pessoas iam, bebiam, farravam, transavam, como a gente chama, faziam intimidade pública, ao ar público, e no final trocavam presentes. E aí o comércio e a propaganda estenderam essa prática, criando uma pressão que leva muitos a gastarem até o que não tem para fazer bonito numa troca de presentes. Você estabelece um valor, Estabelece um valor. Nós vamos dar um presente de R$10, mas alguém não quer dar só R$10. Fulano não vai levar R$10, fulano vai trazer alguma coisa de 100, eu vou levar um de 200. É assim ou não é? Fala para mim, é assim ou não é? É desse jeitinho mesmo.
E eu quero trazer uma pergunta para a nossa reflexão. Poderia alguém sugerir sinceramente que o que ocorre honra a Cristo? Aquele que viveu com simplicidade, aquele que viveu com humildade e autonegação, que condenou a ostentação e a autoindulgência? Aqui lembra Michael Schneider. A próxima investigação que a gente tem é a missa e o culto de Natal. A coroação da celebração é a culminação do culto. A instituição histórica fundamental do Natal é a missa de Cristo, é o Cristo Mass. Qual é a coroação? É ter uma missa. Você passa todo o período da festa e no final tem uma missa. A crítica reformada à missa. A missa católica, nós entendemos, é entendida como sendo uma repetição do sacrifício expiatório de Cristo, que, por consequente, uma negação de sua suficiência. O próprio Concílio de Trento afirma que o sacrifício da missa é idêntico ao sacrifício de Cristo. Então, qual é a versão protestante para isso? A versão protestante é o culto Natal. E é, historicamente, a visão protestante dessa missa de Natal, adotar práticas medievais, cantatas, igrejas reformadas promovendo cantatas de Natal, representações que foram abolidas pelos reformadores no século XVI. Mas nós abraçamos, nós colhemos, nós achamos bonito, nós frequentamos, nós vamos, nós assistimos. Mas qual é a base bíblica para estas coisas? O Natal. Veja, o Natal ele é algo interessante. Nenhuma das instituições natalinas é de origem bíblica. São tradições que se originaram no paganismo ou na corrompida igreja medieval. E foram absorvidas por força de costume. Por exemplo, eu tenho a troca de presentes. Era um ritual da Saturnália romana antiga. A árvore, a adoração às árvores, vem da prática de adorar a Yule Tree, nórdica. A data escolhida, dia 25/12, é o culto ao Sol Invictus e da Saturnália romana. Então você tem essa associação dramática. A figura do Papai Noel é o secretismo de todas as lendas católicas e do folclore nórdico num único personagem, culminando num culto ou numa missa. A instituição da Igreja Romana, no século IV, institui uma missa exclusiva para Cristo. E aí? A Realidade Sombria, uma festa da carne. A comemoração, ela tornou-se uma ocasião em que os pecados da luxúria, da glutonaria, da bebedice e da falta de moderação geral prevaleceram. Eles prevalecem. O Natal, hoje, é claramente uma festa para gratificação da carne. E aí vem a pergunta. Não deveríamos nos surpreender de que milhões de pessoas que não temem a Deus, vivem sem Deus no mundo, desprezam a obra de Cristo, rejeitam a palavra do Redentor, se unam a nós nas comemorações natalinas? Crente e ímpio junto, celebrando o Natal. Maravilha! Essa é a ideia que é vendida por muitas igrejas evangélicas que celebram o Natal hoje. O Natal ele é pagão, ele não tem base na palavra de Deus. Agora, sabendo a verdade, o que você deve fazer? Primeiro, a origem pagã e o secretismo mancharam a celebração? Eles mancham a celebração? Podemos cristianizar o que era pagão em sua essência? Como nossa adoração pode ser pura e verdadeiramente bíblica, livre das tradições humanas? A adoração em espírito e em verdade. Vejam e aprendam, a verdadeira adoração não se prende a datas, a rituais e a tradições humanas, mas apenas a autoridade soberana das Escrituras e a sinceridade de um coração regenerado. O nosso estudo, esse estudo aqui, essa videoaula aqui, ela se baseou no nosso estudo, o Natal,
o paganismo que conquistou o cristianismo. Deus abençoe você. Nós nos vemos na próxima aula e que o Senhor possa abençoar a sua vida para a glória dele somente. Amém.